Dentro do Campeonato Paulista, Palmeiras que vai jogar contra a Portuguesa, contra a Luz amanhã, nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, né? Dando pontapé inicial no campeonato estadual mais importante do Brasil, mais disputado do Brasil. E agora, as nuances são: será que o Rony será utilizado pela equipe do Palmeiras? A gente sabe, ele tá treinando separado. O pai do Rony forçou a barra com o Fluminense, informação de bastidor que nós temos, né? Em relação a salário, a condições para treino, o Palmeiras que queria efetivamente vender o Rony, não contar com o Rony nos próximos 2 anos, lembrando que o Rony tem contrato até 2026 e tá batendo o pé no direito dele, ele ganha R$1.100.000 por mês, quer continuar ganhando isso ou até mais numa possível transferência. Muito se diz nos bastidores do Palmeiras, isso tem gerado uma certa... eu não sei incômodo, mas é um certo receio por parte da presidência se ele realmente quer sair do Palmeiras. Porque o staff do Rony está forçando muito algumas negociações, ventilando outras, sempre tentando ganhar mais dinheiro. E dentro do staff do Palmeiras se olha com uma certa incredulidade esses valores todos que o Rony, inclusive, está pedindo. Hoje, a pedida dele, inclusive, para sair do Palmeiras e ir para o Fluminense era de R$1.300.000 por mês de salário para cumprir o contrato e para facilitar a sua ida para a equipe das Laranjeiras. Bastidor do Palmeiras pegando fogo em relação à permanência ou não do Rony. Inclusive, o atleta está treinando de maneira separada, informação que o próprio pai do Rony vazou para a imprensa, e ontem a Leila Pereira falou sobre isso, né? Ela falou, o Rony, inclusive, que deu aquele gancho para a polêmica toda com o Dudu, o Rony é um cara que corre, um cara que se dedica, que se coloca em prol da equipe, em prol da instituição. Se ele continuar, a gente vai tentar utilizar da melhor maneira possível. A gente quer vender, para mim o ciclo já acabou, mas caso ele permaneça, ele vai permanecer com chances ainda de ser utilizado. Ao contrário do que fez o Dudu, que saiu pela porta dos fundos, tal, deu aquela alfinetada dentro daquela entrevista coletiva após a apresentação da Sporting Bet como a nova patrocinadora master do Palmeiras. Tudo isso pra gente dizer que o Rony segue no Palmeiras até o momento, mas não tem tantas oportunidades dentro do mercado por conta do valor, Guipa. E tá no direito dele, Enio. Eu acho que o empresário do Rony está no direito dele também de buscar negociações ou até mesmo falar sobre as negociações que estão acontecendo. É óbvio, claro, evidente que não há necessidade de você mentir, porque aí você está faltando com a ética profissional. Mas a partir do momento que chega uma sondagem, ele como empresário do atleta, até para valorizar o seu atleta, eu não acho isso errado, ele joga para a imprensa a informação, até justamente para que os clubes comecem a ver que o Rony está no mercado e de repente consiga um contrato interessante para ele. E se o Rony hoje está fazendo um sacrifício danado para permanecer no Palmeiras, mesmo sabendo que ele não será titular, é justamente por conta desse valor elevado que a diretoria do Palmeiras em algum momento ofereceu para o Rony. O Rony não está colocando uma arma na cabeça da direção do Palmeiras e dizendo, eu vou ficar aqui no clube. Ele só está dizendo o seguinte, eu só vou sair do Palmeiras se tiver um contrato mais interessante. E dificilmente, ele vai ter um contrato mais interessante. Por quê? Porque o valor que o Palmeiras paga para ele é para um jogador de ponta. E o Rony é um cara que teve um lampejo de jogador de ponta, foi importante em alguns momentos com a camisa do Palmeiras, chegou a ser o rei da América, morre um panda na Ásia, toda vez que jogador do nível do Rony ganha o título de rei da América, por isso que os pandas estão em extinção, mas fato é, mais absurdo o Rony ser rei da América ou outros jogadores, por exemplo, o Luan? O Luan. Cara, eu vou te falar que o Luan pra mim é um desperdício. Eu acho que o Luan ele se perdeu na carreira. O Luan, quem viu o Luan jogar, e não digo nem só naquele ano específico com a camisa do Grêmio, mas nas categorias de base, enfim, sempre o elogiou muito, dizendo que era um jogador acima da média. Mas ele acabou se perdendo, a gente sabe por quê. Já o Rony, cara, o Rony é um jogador muito esforçado, eu acho que são dois opostos. O Luan é um cara sem vontade e o Rony é um cara muito esforçado. E esse excesso de vontade do Rony, esse excesso de esforço do Rony, o coroou como o rei da América vestindo a camisa dos maiores clubes do futebol sul-americano. Mas assim, avaliando o talento, eu acho que o Rony é mais absurdo ter ganhado esse prêmio. O Rony defendeu as cores da seleção brasileira. Você vê o nível que está a nossa seleção brasileira. O que mais me incomoda não é o Rony ter ido para a seleção, e sim o nível da nossa seleção para pensar na possibilidade de ter o Rony. Então, nessa bola dividida, por mais que a diretoria do Palmeiras esteja se manifestando, dizendo que o empresário está errando no posicionamento, eu acho que o empresário tem mais que defender os direitos do jogador, até porque ele vai ganhar uma comissãozinha boa, ficando ou não ficando, e o Rony está no direito dele, ter um bom contrato com o clube que paga, o clube estruturado, não vai sair para qualquer lugar. E assim, o que tem chamado a atenção da diretoria do Palmeiras
é em relação ao Eric Lee Jr., que inclusive é empresário do Rony, ter vazado inclusive um ponto aqui. A diretoria do Palmeiras está incomodada, falando que o Eric mentiu para a imprensa, falando que ele está treinando separado aqui no Palmeiras, coisa que não aconteceu, segundo a própria comissão técnica, mas essa informação, segundo o Fernandinho Fernandes, foi tornada pública pelo pai do Rony. Essa informação também veio a público pelo pai do Rony. Então alguém está vazando informação ou incorreta ou que não agrade tanto a presidência e o staff do próprio Palmeiras. A gente tem que pontuar em relação ao que o Rony pode esperar dentro do cenário hoje do Verdão e aquilo que o Palmeiras quer contar com o Rony também. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, Enio. Se a moda pega em relação ao que eu vou falar, o presidente do Palmeiras, os presidentes dos clubes estariam o tempo inteiro em entrevista coletiva. Mas eu acho, cara, que pro bem do futebol e para que a gente não tenha fake news espalhadas para tudo que é lado, tem determinadas notícias que o mínimo que a gente espera é uma nota oficial do clube para confirmar ou desmentir. A partir do momento que o empresário do Rony vem a público e fala que o jogador está treinando em separado, eu, analisando essa informação, eu paro para pensar e falo assim, por quê? Tá errado com o jogador. O jogador é um profissional, o jogador se apresentou na data certa, o jogador nunca faltou numa atividade, o jogador corre, sempre correu vestido a camisa do Palmeiras. Por que treinar separado? Para forçar uma saída? Então, acho que está errada a diretoria do Palmeiras treinar, deixar o Rony treinando separado. Mas será que isso é verdade? Por isso que eu acho que falta transparência dos clubes, cara. Não dá para você ficar falando tudo que acontece no clube, ou dando entrevista, ou soltando notas sobre tudo que acontece, ou tudo que é ventilado. Mas tem situações capitais, informações capitais, que é necessário que algum dirigente venha a público ou que seja emitida uma nota oficial. Eu erroneamente dei a entender que o Hércules e o pai do Rony são pessoas diferentes. São a mesma pessoa, tá? O empresário e o pai do Rony são a mesma pessoa. Inclusive, essa relação entre pai e filho, obviamente, ela extrapola só a linha dos as 4 linhas apenas do profissional. Tem aquele quê de pai e filho, que é natural. O pai que é o melhor pro filho, mesmo ele sendo empresário, e tem essa rusga interna no Palmeiras, que num passado recente ele tenha ventilado ofertas que não aconteceram para inflar o salário do Rony naquela oportunidade. Aí, gente, é especulação de ambos os lados, tá? Seja da presidência do Palmeiras, que naquela oportunidade aceitou pagar esse valor de salário pro Rony, e seja também do pai. Não se sabe ao certo quais são as propostas oficiais, ou qual foram as propostas oficiais, ou aquelas ventiladas no mercado pelo staff do Rony, ou por nota que saiu na imprensa, ou por bastidor de um clube X ou Y. Fato é que a presidência do Palmeiras, naquela oportunidade, aceitou pagar R$1.100.000 pro Rony por mês. Então, quando você, por exemplo, o Guipa tá aqui, já foi jogador de futebol, diz aí que já foi lateral, contou aqui na última semana. Sim, e bom, hein? Não sei, não. Bom. Mas assim, você tá no seu papel falar que você foi bom. É isso. Se eu chego e ofereço R$1.100.000 por mês, você tem o direito de aceitar ou não. Eu vou, com certeza. Exatamente. E aí nós temos 3 versões, né? Porque a gente tem a versão do pai do Rony, a versão que ainda não foi falada do Rony e a versão da diretoria do Palmeiras. Quem acreditar? Por isso que é necessário que haja uma comunicação melhor por parte do Palmeiras, dos interessados dessa questão envolvendo essas 3 partes. E eu quero falar um negócio pra você, seu Hércules Júnior. É assim, ó, vamos lá. Eu acho que você tá no direito de empresário. Só que também você tem que pensar o seguinte, o empresário, ele não tem um vínculo familiar com o jogador na maioria das vezes. No seu caso, o senhor tem um vínculo familiar. Então, o que tá acontecendo? O senhor tá soltando essas informações, se eu fosse só o empresário, beleza, legal, bacana. Só que assim, você é o pai do cara. Se você é o pai do cara, você não pode achar que o senhor tá defendendo o Rony falando mal do clube que ele tá. Sabe, tem aquela situação, o pai e mãe, eu vou falar pra você, seus pais, ou suas mães, deixa eu falar um negócio pra vocês. O filho é feito pro mundo. Vocês têm que deixar o filho voar, gente. Tem hora que vocês querem defender o filho de vocês, vocês acabam deixando o filho sair justa. Vocês acabam fazendo com que o filho passe vergonha. Sabe aquela situação do Chaves e do seu Madruga? Que o seu Madruga tá apanhando do professor, do seu Barriga, e o Chaves fala assim, pera que eu vou te defender. Não é porque ele é magrelo, não é porque ele é um sem vergonha, não é porque ele é um picareta que você vai poder falar isso. O seu Madruga falando assim, para de querer me defender assim. É a mesma situação de um pai querendo defender o filho, numa questão que envolve trabalho, numa questão que envolve relacionamento. É mais ou menos assim. O cara quer defender, ou a mãe quer defender, e acaba atrapalhando. Nesse caso, meu amigo, você é pai do Rony.
Uma coisa é o empresário ter problema com a diretoria do Palmeiras. Outra coisa é o pai, que também é empresário, mas é pai, ter problema com o clube ou com a empresa que paga o seu filho, que abriu as portas pro seu filho. Você tá queimando o filme do seu filho, amigo. Acorda, deixa ele voar, meu Deus. E assim,